adoração seja feita ao único Deus que é criador de tudo. Em João 1, versículo 3, vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Adoramos o único Deus. Muitos aí intitulam Deus pessoas que nasceram como criança, cresceram, foram pessoas boas, né? E cresceram e começaram a dizer que é Deus, foram adorados, fizeram imagem dessas pessoas, né? E milhões de pessoas, às vezes muitas pessoas têm essas pessoas como Deus, mas não passa de criatura adorando criatura. O Criador é um só, é o único Deus. Nós vamos ver em Lucas 4, versículo 8, Jesus dizendo: respondeu Jesus, está escrito, somente ao Senhor Deus adorará e só Ele servirá. Lá em Êxodo 34, 14 está escrito: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Em João 4, 24 está escrito que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Isaías 45, versículos 5 e 6: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheças, para que saibais que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Em Deuteronômio 6, versículo 4, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Em Isaías 45, 18 está escrito: porque assim diz o Senhor que tem criado o céu, o Deus que formou a terra e a faz. Ele a confirmou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, queridos irmãos, não existe outro, né? E no livro de Efésios 4, 6 também está escrito: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então não tem outro. Em João 1:3, né, que foi lido no início, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que é feito se fez. Pronto. Aí acabou, né? E para finalizar, eu vou deixar para vocês o seguinte, em Êxodo 20, versículo 4 e o 5. Não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará diante delas, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, queridos irmãos, eu até abro parênteses aqui a dizer que muitos vai dizer que houve figura feita nos templos, na época lá, de querubim, serafim. Queridos irmãos, o que Deus está reprovando aqui é a adoração, né? Se ele mandou, deixou de fazer, na época lá de fazer um serafim e tal. Então, o que ele está reprovando aqui é fazer e adorar aquela imagem. É adorar. Se ele pediu para fazer lá em algum tempo, na época de Moisés, que seja lá, né, que farás assim e tal. Então, ali eram coisas, detalhes, conforme é feito até hoje em esculturas antigas, né? Detalhes de formação do lado de fora do templo, né? Que foi feito na época. Agora aqui ele está falando de adorar essa imagem como Deus. Não há outro. Não há outro. E todos vão chegar na conclusão, né? A pessoa vai chegar na conclusão uma hora que não há outro. Não há como pegar um pedaço de madeira e fabricar um Deus dele. Não há como pegar um pedaço de pedra e fabricar um Deus e dizer que aquele ali é o Deus que vai responder. Porque o nosso Deus, ele é dono de tudo, formou tudo, não é carregado por ninguém, né? E ele reprovou aqui fazer qualquer imagem de semelhança de qualquer ser, de qualquer coisa, inclusive os humanos. Os humanos
que tiveram nessa vida aí, né, um bom exemplo, tudo bem, tiveram um bom exemplo. Os irmãos podem observar que nem o próprio Cristo, né, que viveu nesta terra aí, ninguém tem imagem dele conforme ele foi, né? As pessoas podem detalhar aí uma base e tal, parecendo um judeu, mas ele mesmo não deixou essa permissão, porque a adoração é o Deus invisível. É o Deus que não é visto por olhos humanos, mas é o Deus que está em todos os lugares, né? Parede de alvenaria não segura nada nesta terra. É um Deus que está em todos os lugares, manda em tudo e em todos. É este Deus que nós servimos. E para a pessoa assim não ficar pensando, então não é Jesus, né? O Jesus que esteve na terra é Deus. Isaías 9, versículo 6, o seu nome será Deus forte. Nós jamais negamos a Trindade Santa, o Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós adoramos o único Deus. O próprio Jesus deixou esses detalhes, ele estando na terra. Quem me vê, vê o Pai. Quanto tempo estou convosco, Felipe? Me pergunta pelo Pai. E eu não estou negando o Filho, né? Mas que ao mesmo tempo que está um, está o outro. Façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. O outro texto, no princípio, né, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então está em todos os lugares, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, está em todos os lugares. E nós não adoramos três deuses, nós adoramos o único Deus. Então fica para todos os meus irmãos esta mensagem, que você guarde esta mensagem e passe a adorar o único Deus. Mas eu estou adorando a Jesus. Você está adorando a Deus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele mesmo falou. Então se você está adorando Jesus, você está adorando o único Deus. Se você está adorando a Deus, você está adorando o único Deus. É o Deus verdadeiro que não é visto por olhos humanos, mas um Deus que ouve, que interage, que fala, sempre falou com todos os seres humanos, né? Desde o início, desde a fundação desse mundo, que foi criado por Ele próprio, desde a criação do primeiro homem, que foi feito do pó da terra por Ele mesmo. Todos têm um dia de vitória na paz do Senhor.